A paz do Senhor para todos, meus irmãos em Cristo Jesus. Com imensa satisfação, estamos aqui para transmitir mais uma lição da nossa série de comentários da revista CPAD. Pai do Senhor, Renata, Deus abençoe. Compartilha aí, Rê. Compartilha para nós aí. Em nome de Jesus. Amém? Compartilha aí, meus amados. Dentro de instantes estaremos iniciando a nossa série de comentários da revista CPAD. Nessa ocasião estaremos falando sobre a lição de número 5. Jesus, a verdade que liberta. Compartilha aí, meus amados. Amém. Dentro de alguns minutos estaremos dando início à nossa transmissão, nosso comentário da lição de número 5. Lição importantíssima para nosso conhecimento e crescimento espiritual. Lindomar Monteiro, Deus abençoe, pregador do Evangelho, evangelista Lindomar, pregador, escritor, conferencista. Isso aí, teólogo, Deus abençoe sua vida, evangelista Lindomar. Deus abençoe, Lindomar Monteiro. Deus abençoe, pastor Lindomar, benção pura. Vamos dar início já à nossa série de comentários, amados. Lição de número 5, Jesus como a verdade que liberta. Já aprendemos Jesus como pão da vida. Luciene, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Nos ajuda a compartilhar. Já vamos dar início à nossa série de comentários. Estamos numa série de comentários da revista CPAD. O Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, Estamos estudando com base no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, o apóstolo do amor, o apóstolo de Jesus Cristo. E já estamos na 5ª lição desse segundo trimestre. Já meditamos sobre o Verbo se tornou carne, lição introdutória da revista, que deu a introdução acerca do livro de João, o Evangelho de João, falando acerca do Evangelho, o escrito de João, para quem foi escrito e a sua importância para nós. Estudamos na lição 2, o novo nascimento, o encontro de Nicodemos, o fariseu Nicodemos, que teve um encontro com Jesus, um príncipe dos judeus, que teve um encontro com Jesus por curiosidade, queria saber de como Jesus operava aqueles milagres.
E nesse encontro, no diálogo que ele teve com Jesus, Jesus abordou acerca do novo nascimento para o ser humano. Na lição de número 3, estudamos a verdadeira adoração, né? Mais um diálogo de Jesus, mas nessa feita com a mulher samaritana, que estava à beira do tanque, né? A mulher samaritana que estava à beira do tanque, que chegou à beira do tanque e Jesus lhe pediu água para um ponto de contato para poder puxar um assunto e assim propagar o evangelho, a necessidade de suprir a necessidade da sede do homem. Então Jesus, nesse contato com essa mulher, ele aborda acerca da água da vida, a fonte que jorra para a vida eterna. Na lição de número 4, né, estudamos sobre a multiplicação dos pães e peixes, e nessa abordagem o discípulo, o comentarista aqui abordou como Jesus como o pão da vida, né, que alimenta a fome do homem, né? E na lição de hoje vamos estudar Jesus, a verdade que liberta, né? Uma lição fazendo conexão com a outra lição. Então é importante os irmãos sempre ter em mente que as lições da CPAD, pedagogicamente, elas são elaboradas, linkando uma com a outra, e assim para que possamos ter um entendimento até o final da lição de número 13, né? Vamos estar abordando hoje o capítulo 7 e o capítulo 8, que são parte de textos que o comentarista retira do Evangelho de João para poder fazer a abordagem de Jesus, a verdade que liberta, trazendo nessa lição uma abordagem mais simples e objetiva. Ele vai trazendo para nós. Eu vou fazer uma oração para nós darmos início. Estou aguardando o profeta Ezequiel, mas a gente vai dando início. Assim que ele chegar, ele também estará contribuindo com participação nos comentários. Os irmãos que puderem compartilhar, divulgar, estamos aqui num propósito, num objetivo, de estar comunicando, transmitindo, falando a palavra de Deus por meio dessas lições da CPAD, extraindo delas ensinamentos que valem para o nosso fundamento da fé. Luciana Bernardo, Deus abençoe. Irmã de Ezequiel, Deus abençoe. Nos ajude a compartilhar aí, meus irmãos. Os irmãos que estão nos ouvindo, se puder deixar um comentário aí, o som está ok, a imagem está ok, só para nós termos aí a noção se está tudo ok, amém? Lindomar, Deus abençoe. Lindomar Monteiro, vamos lá, meu querido, fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nesta noite de sábado que o Senhor está nos concedendo, ó Deus. Pedimos perdão das nossas falhas, pedimos perdão daquilo que cometemos, palavras, atos, atitudes, pensamentos, obras, gestos, que não agradou a Tua presença, Senhor. Peço perdão, ó Pai, que a Tua misericórdia possa ser estendida sobre nossas vidas, que a Tua graça possa nos encher e completar aquilo que precisa ser completado em nós. Estamos aqui diante da Tua presença, com mais esse compromisso nesse dia de estarmos aqui de maneira rápida, objetiva, sem ser cansativo para os irmãos, mas abordar alguns pontos específicos desta lição, daquilo que traz como conhecimento para a nossa vida. Senhor, abençoe nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Nós vamos já dar início à nossa série de comentários. Vamos aqui já dar início com a nossa lição de número 5, né? Número 5, que tem por título Jesus, a verdade que liberta. Jesus, a verdade que liberta. Jesus, a verdade que liberta. Amém. Estou tentando aqui aceitar aqui, Ezequiel. Acho que agora foi. Amém? Aí vamos dar nosso texto áureo.
Só aceitar. Aí. Acho que agora foi, Ezequiel. Amém. Está aí nosso profeta Ezequiel. Ô, glória. Já comecei aqui, tá, Ezequiel? Pode tocar o barco. Já começamos aqui, vamos lá. Aí, como eu estava falando, vamos dar nossa introdução ao título da nossa lição, né? A verdade prática. A título da nossa lição, a verdade que liberta. O nosso textual está em João, capítulo 8, versículo 32, que vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade prática. O verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. O verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. É importante os irmãos terem noção da leitura bíblica diária, pois o comentarista procurou extrair a maioria dos versículos da lição diária do Evangelho de João, principalmente alguns do capítulo 7, do capítulo 7 e o restante do capítulo 8, que é onde está embasado mais o tema da lição, né? A verdade que liberta, nesse diálogo de Jesus, falando sobre a verdade que liberta, sobre o conhecimento que libertador que Jesus transmite para os seus ouvintes. Então é importante os irmãos estarem inteirados em relação à leitura diária, pois ela vai nos dar um norte daquilo que o comentarista quer transmitir para nós por meio desta verdade tão importante. Nossa verdade prática, irmãos. Nossa verdade, nossa leitura diária, nossa leitura bíblica em classe, né? Como eu falei, está embasado em 2 capítulos, e parte destes capítulos, né, não é todo o capítulo, mas o comentarista pegou porções, né, para poder dar um norte no comentário da revista. No capítulo 7, ele vai ler, nós vamos ler o versículo 16 e o versículo 18. Depois pularemos para o 37 e o 38. Depois leremos capítulo 8, versículo 31 ao 36. Passo a ler nesta hora. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Capítulo 8, versículo 31 ao 36, vai dizer: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí aqui eu deixo uma dica para os irmãos, aqui já está fazendo parte da introdução. Observe que o nosso texto áureo tem a palavra conhecereis, né, que está em Romanos,
e verdade. Aí você circula essas duas palavras. Depois, na leitura bíblica em classe, no capítulo 7, nós vamos ter doutrina ou ensinamento, vai depender da tradução que você está em casa. E logo após essa expressão, no versículo 17, né, Jesus vai dizer, ó, conhecerá, ó, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, essas palavras são palavras-chave do texto, né, para que possamos ter a compreensão de tão importante é conhecermos esta verdade. Aí no capítulo 8, Jesus vai dizer o 32, que nós já falamos, né? E a importância desse conhecimento. Por que eu falo isso? Porque o profeta Oséias, ele vai dizer que o povo perece pela falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento experimental, prático, não está falando aqui do intelecto humano, né? Ainda que seja importante, sim, você buscar o conhecimento intelectual, mas está falando aqui de um conhecimento prático na vida experimental, no reino espiritual e maturidade, né? Então, é através de como nós adquirimos esse conhecimento prático e experimental, através do ensino de Jesus. E o ensino de Jesus não era simplesmente informação. Aqui tudo já é introdução, tá, irmãos? Nós estamos aqui, vamos ser bem mais dinâmico hoje, né? Falar a importância dessas palavras. Por que o ensino, a doutrina, dependendo da tradução da revista, da Bíblia que você tiver em mão, vai dizer ensino, doutrina. É trazer não só simplesmente informação, mas é instrução, é conduzir, é instruir, né, a pessoa no ensinamento, numa verdade que você queira passar. Então é importante. Da onde você adquire o conhecimento? Através do ensino fundamentado em Jesus Cristo. Amém? A nossa introdução. Aí aqui, isso aqui já faz parte da introdução. Agora eu vou ler a introdução, né? Que tudo aqui faz parte já da introduzindo a lição. É importante disso. O Senhor Jesus simboliza a verdade, que é apresentada no Evangelho de João. Observe que João escreve o Evangelho para a igreja. Mas no período da igreja, existiam os gregos, filósofos, né, em busca de uma verdade, ou falava de alguma verdade, né? Então, João enfatiza essa verdade sendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Observa que, quando Jesus foi crucificado, o que Pilatos disse para Jesus? O que é a verdade? Então, as pessoas tinham curiosidade ou tinham desejo de buscar conhecer a verdade. O ser humano busca pela verdade em algum aspecto, né? Então, o evangelista João, ele vai trazer no seu evangelho essa verdade absoluta que é em Cristo Jesus, personificada na pessoa do Senhor Jesus. Neste estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade e, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Aí aqui, assim como os escribas e fariseus, escribas aqueles que tinham a responsabilidade de trazer ao ouvido, de preservar a lei, de comunicar a lei. Os fariseus, uma seita extremamente que perseguia Jesus duramente, com discurso e querendo pegar Jesus na lei. Então, tinha essas duas resistências nesse período do apóstolo João e para Jesus. Por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Olha que importante. O ensinamento, trazendo conhecimento, que leva à verdade, e essa verdade ela é transformadora para o homem em pecado. Tudo isso aqui já está servindo de introdução da lição. Por fim, o poder dessa verdade é oferecer liberdade ao pecador. Compreender Jesus com a verdade encarnada de Deus está ligada à verdadeira vida e liberdade em Cristo Jesus. Compreender
A verdade encarnada de Deus está ligada à verdadeira vida e liberdade em Cristo Jesus. Só compreenderemos essa verdade encarnada na pessoa bendita de Jesus para que possamos verdadeiramente ser livres, queridos. Somente em Jesus. Olha que tanta informação nós já temos aqui, somente nesse aspecto aqui, na leitura em classe e na introdução. Amém? Ezequiel, vamos dividir como aqui, meu nobre? Vamos. Esse ponto 1, Rodrigo, ele é um ponto bem mais. Eu sei que o ponto 2 e o 3 são fundamentais, né? Eu estava aqui analisando, né, rapaz, se Jesus estivesse no nosso contexto hoje, se ele revelasse hoje essa verdade que ele revela naquele período, eu acho que ele teria a mesma rejeição ou até mais do sistema religioso de hoje, né? Porque observa que Jesus ele enfrenta líderes religiosos que já tinham verdades ali, que aliás verdades que eles sustentavam. Por isso que ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, não uma verdade, a verdade. Absoluto, né? Então acredito que Jesus teria talvez até mais resistência hoje se ele, no nosso contexto, né, apresentasse essa mesma verdade que ele apresenta ali no seu surgimento como enviado, né, como filho de Deus, como o próprio Deus, porque contradiz muita coisa, né, que nós estamos vendo e compreendendo aqui na nossa realidade atual, principalmente naquilo que nós muitas vezes julgamos como verdade, né? Às vezes a gente cria uma verdade e sustenta aquilo como se o próprio Cristo estivesse aprovando aquilo, e muitas vezes o próprio Deus está reprovando aquilo que nós, né, pregamos e sustentamos como uma verdade absoluta, né? Então vale essa reflexão a respeito dessa lição. Mas, Rodrigo, esse ponto 1, ele é mais informativo, né? Informativo acerca da festa judaica, do tabernáculo, né? Isso. O que eu acho ele vai falar sobre importante aqui no ponto 1, Ezequiel, só que para Sim, pode falar. Finalizar esse ponto 1 aqui, né? Vamos passar por ele, mas o que eu acho importante do ponto 1 é o subtópico 3, né? Sim. Que vale para a nossa praticidade. Ezequiel falou com muita propriedade acerca da religião, do sistema religioso e da hipocrisia que esse sistema gera em muitas pessoas, né? Porque foi o que Jesus teve, né? Resistência de grupos religiosos na sua época, por ele ter um ensinamento com autoridade e falando a verdade fundamentada naquilo que ele havia adquirido do seu pai, né? Tanto que ele vai dizer que essa doutrina não era dele, era do seu pai. Jesus não queria mérito para si, sempre estava transmitindo esse mérito para a pessoa do seu pai. O que eu acho importante aqui é esse aqui, ó, vivendo na verdade. Sim. Esta doutrina provinha do pai, e para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. Então Jesus transmite essa verdade. Ele não tinha o objetivo de querer se aparecer, mas ele trazia uma doutrina que não era dele, mas que era do Pai, que era uma verdade com autoridade. Aí o ponto final vai dizer bem aqui, ó: por isso ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. Por isso que eu falei, o ensino de Jesus não está baseado unicamente em informação. Porque informação, nós já falamos aqui em outras ocasiões, nós temos de montão, queridos. A internet tem uma gama de informação, mas será que essa informação vai acrescentar a minha fé ou vai trazer mudança na minha vida diária, de praticidade, de religião, de fé fundamentada? Não. Então Jesus tinha preocupação de ensinar com autoridade, não como os escribas, não como os escribas e fariseus, que ensinavam tradições humanas, colocavam julgos pesados sobre os seus ensinos, mas eles mesmos não praticavam. Jesus não, Jesus era o quê? O ensino com praticidade experimental. Então é importante nós conhecermos a verdade, mas também vivermos
a verdade e na verdade. Amém? Rodrigo, uma coisa interessante você falando aí Jesus fala assim, ó, no subtópico 2, a minha doutrina, engraçado que existe um paradoxo que ele fala, a minha doutrina não é minha. Interessante isso aí, né? Paradoxal, né? A minha doutrina não é minha, mas daquele que me, ou seja, é minha, mas eu recebi de alguém, né? É minha, mas alguém me passou. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Aí é interessante que a liberdade que Jesus nos apresenta, ela não prende ninguém, né? É uma liberdade que te dá condição, porque, irmãos, o que os fariseus faziam com o povo? Eles prendiam o povo de maneira que o povo não tinha liberdade. Eles eram obrigados a cumprir certos dogmas, rituais, porque entendiam que aquilo era fundamental para que a sua salvação fosse consolidada. Aí Jesus vem e traz uma liberdade que te dá condição de escolha. Olha que maravilha isso. Né? Aí a liberdade que ele nos oferece, é por isso que ele fala, essa liberdade não é minha, a minha doutrina não é minha, a minha verdade, ela não é minha de fato, mas aquele que me enviou. Ou seja, eu sou livre hoje, pelo sangue de Jesus, pela graça, e eu tenho a condição de, de escolha, onde eu olho para uma situação e para outra e digo, não, isso aqui é o melhor para mim, sem ser pressionado a fazer aquilo. A liberdade de Cristo não pressiona ninguém. A liberdade de Cristo não obriga ninguém a nada. E não força ninguém a nada. É por isso que ele falou para os discípulos, olha só, o discurso está duro, vocês não querem ir também, não? Ou seja, vocês são livres, vocês não querem ir? Eu não estou prendendo vocês a mim. É uma liberdade, e de fato é uma liberdade, porque se a gente for observar o que os fariseus faziam e o que é feito hoje em dia em termos de religiosidade, eles pregam uma palavra que prende o povo não na liberdade que Cristo nos ensina, mas prende o povo num medo, né? Numa prisão que o povo, ao mesmo... Que liberdade é essa que eu não tenho condição de escolher? Um terrorismo mental, né, Ezequiel? Um Entende? terrorismo mental na mente do ser humano, né? É importante, ouvindo você falar aí, né? A religiosidade, ou seja, o ensino religioso, entre aspas, né, que não tem fundamentado em Cristo, né? O que ele faz com o ser humano? Ele leva o ser humano a cumprir rituais e formalismo, prendendo ele mentalmente, a mente dele está escrava e cativa a esse ritual, que é basicamente o que Ezequiel está falando. Isso é muito profundo, irmão, muito profundo. Rodrigo, isso é tão verdade, eu bato muito nessa tecla, né? Isso é tão verdade que as pessoas, elas não vão ao culto, a maioria delas não vão ao culto porque elas querem adorar a Deus e servir. Elas vão ao culto porque tem medo de ser punida. Você sabe? Então, assim, olha como isso é sério, mano. Eu vou ao culto hoje, porque se eu não for hoje, eu vou ser repreendido no outro dia. Se eu não for na escola bíblica pela manhã, eu não vou ter oportunidade à noite e tal. Ou seja, cria-se uma prisão dentro de uma falsa liberdade que é pregada. Meu Deus. Ou seja, a liberdade que Cristo nos ensina é essa. Eu vou fazer para Deus porque eu tenho temor a Ele, porque eu amo, porque eu quero agradá-lo, né? Independente de eu ser pastor, presbítero, evangelista, eu quero estar cultuando, eu quero estar adorando. É uma liberdade que você não é pressionado. A graça de Deus te mostra isso. Então, que os irmãos entendam, e se você que está nos ouvindo aí, se você serve a Deus, porque você tem medo de alguma coisa, no sentido de, eu tenho medo disso aqui, eu tenho medo daquilo ali, eu tenho medo de ser punido, eu tenho medo... Isso não é liberdade, irmão. Liberdade é você servir a Deus, porque você reconhece a sua santidade, você reconhece a sua grandeza, você reconhece, aí você tem temor a Ele, porque quando você tem temor, respeito, você não vai pecar contra Ele, você não vai agredir a sua santidade, mas não porque o Rodrigo me obriga a fazer, mas porque eu tenho essa liberdade que a palavra me dá para servir a Ele com alegria e não me sentindo obrigado a fazer aquilo. Acho que isso também... Aí, Ezequiel, vamos para a lição lá da adoração, né?
Adoração é uma obrigação ou é uma necessidade intrínseca da alma do homem? Uhum. Adoração é uma obrigação, é um privilégio de um homem poder adorar a Deus na beleza da sua santidade. Sim. Forte. Então, são essas coisas, mano, que a gente tem, essas lições, né? Eu sempre faço perguntas aos irmãos lá. Será que nós adoramos a Deus de verdade? Será que nós nascemos de novo ou somos ritualistas? Né? Será que nós fomos libertos por essa verdade? Ou será que nós ainda estamos nessa onda de fazer a obra de Deus, né? Por pressão, por obrigação? Não pode, irmão. A gente tem que ter liberdade. E essa liberdade faz com que Pedro, por exemplo, largue a pescaria para seguir Jesus. Jesus não obrigou, ele só vem e segue. Ó, Pedro, se você não vier, você vai perder a sua profissão. Se você não vier, você vai falir. Se você não vier, a sua peixaria, né, a sua pescaria vai por água abaixo. Não. Vem e segue-me. Pronto. Né? Ezequiel, você falando isso aqui, né, eu fico imaginando, eu gosto às vezes de me colocar, tentar nos colocar nesse período que os discípulos seguem a Cristo, né? Aí eu fico olhando que tipo de ensino, como que era a autoridade de Jesus para falar, a ponto de o discípulo largar uma indústria de pesca e seguir Jesus. E Que seguir Jesus. ensino era esse? Que a ponto de Levi, o publicano, cobrador de imposto, né, largar aquela coleteria e seguir a Jesus, era o ensino que transformava a sua vida por completo. Por completo. É algo profundo. Não tinha uma obrigação. Você não vê Jesus obrigando ninguém. Irmão. Ninguém. E Jesus não fez barganha com eles. Teve Não. alguma barganha? Vocês vão receber o reino aqui na terra. Jesus não fez barganha. Então, essa, irmãos, essa liberdade é que nós temos que buscar, irmão. Você não vai ver na Bíblia Jesus ameaçando ninguém. Ó, se não vier, tu vai fracassar. Se você não vier, né? Se você não vier, você vai. Igual a gente vê muito por aí. Ó, se você não fizer isso, você vai. É óbvio que o que você planta, você colhe. Isso aí, essa lei não falha. Só que eu não posso usar da minha persuasão para obrigar ninguém a nada. Jesus nunca fez isso. E essa liberdade que nós temos que buscar. Sirva a Deus pelo amor que você tem a Cristo e não por nenhuma obrigação, nenhuma pressão. Aí, Daniel está aí online, né? Eu estava vendo o finalzinho da mensagem lá do Jonathan Carlos, e ele falou muito sobre isso. Antigamente eu queria unção para ser, né? Para ser usado, para ser uma bênção, unção para ser algo de valor na obra de Deus. Hoje eu quero unção para ter um carro, para ter uma casa, para ter um bom cargo na igreja, para ter funções, Para ter visibilidade, para né? ter visibilidade. Então, irmãos, isso tudo entra nesse contexto dessa verdadeira liberdade que Jesus nos oferece. Acho que esse ponto 1, né, Rodrigo, se resume nisso aí mesmo. Se resume nisso aí, Ezequiel. O ponto 2, penso assim, o ponto 2 e o ponto 3 são os mais importantes, né? O mais importante é o ponto 2, 3, né? Sim, isso aí. O 2, ele vai falar sobre o discurso de Jesus fariseu, também é importante. É o que nós estamos falando aqui sobre o sistema religioso, né? Escribas e fariseus, representando aqui um sistema religioso que combateu Jesus de maneira bem ferrenha, né? No período de Jesus naquela época. Os fariseus eram uma seita, né? Que apareceu após o exílio, né? E eles acreditavam no Antigo Testamento e na tradição oral, né? Eles acrescentavam coisa à lei de Moisés, tradições humanas, né? Então, vamos partir para o segundo ponto. E como vamos dizer esses 2 pontos aí, Ezequiel? Então, eu vou só dar um salve aqui pouco. para os irmãos, Ezequiel. Sim. A irmã Roseli, Deus abençoe. Miguel, meu amigo, Deus abençoe. Carlos, Deus abençoe sua vida. Carlos Daniel. Tem um xará do Carlos Daniel aqui, pastor Daniel. Pastor Eita. Daniel, Deus abençoe sua vida. Compartilha aí, meu amado. Irmã Neuza, Deus abençoe, irmã Neuza, compartilha. Irmã Joyce, Deus abençoe, irmã Joyce, compartilha. Meu grande amigo Lindomar, Deus abençoe. Em nome de Jesus, vamos seguir. Fala aí, Ezequiel.
Eu vou falar desse ponto 2 aqui rapidinho e você finaliza no 3. Pode ser? Pode ser, pode seguir. Aí você me auxilia. Tá bem, vamos lá. Então, irmãos, vamos aqui. Ponto 2, né? Eu vou procurar não ficar lendo muito para não ficar exaustivo, né? Até porque a gente aconselha os irmãos a lerem a lição em casa, irmão. Você que tem a revista, eu sempre falo lá na igreja, a revista você leva para casa, você lê. Se não fosse para você ler, ficava na igreja. Então, leia a sua revista, né? Se você ler sua revista em casa, vai facilitar para o professor, Muito bem, é isso aí. Vai né? pegando A as gente vai... dicas aí, tá, irmão? Isso. As dicas aí que Ezequiel tá deixando aí. E fica uma dica para os professores também, procure não ler tanto a lição, mas para isso você tem que estudar. Tem professor que não estuda a lição, aí chega na classe e tem que ficar lendo a lição toda. Então, se você estudar a lição em casa, você vai observar que você vai ler menos ela, ler, né, o que está escrito aqui menos e falar mais. Por quê? Porque você já está na mente, né? A sua mente já vai lembrar daquilo que você vai chegar no ponto Aí 2. vai explorar pontos importantes, né, Ezequiel, de cada tópico, né? Que é o que Exatamente. nós já fizemos no primeiro ponto aqui, né? Você viu que sem ler o primeiro ponto, né? Nós abordamos duas palavras importantes: né? Doutrina, ensinamento, conhecimento, libertação, liberdade, sistema religioso. Sem ler, Tem já ler. falamos rapidamente de uma parte Isso aí. importante do primeiro tópico, Aí, né? irmão, É importante também, né, Ezequiel, só uma dica que antes de entrar nesse assunto, já que você fosse o professor ter a responsabilidade de não só ler a lição, mas buscar outras fontes, né? Livros, Bíblia de sim, estudo. Ele, como professor, ele tem que ter essa responsabilidade. Mas não pode levar tudo para a classe, né? Porque senão você não consegue ministrar os 3 subtópicos da lição. Já imaginou se eu viesse aqui com 5 livros e quisesse ler o que 5 comentaristas estão falando sobre esse tópico? Já não teríamos tempo para finalizar esse sim. assunto. Então, assim, o professor tem que ter a ciência, sabedoria, a graça de Deus, buscar em várias fontes, né, para estar embasado, mas ficar pautado naquilo que é o objetivo da lição. A lição tem sempre seus objetivos, e com seus objetivos sempre tem um ponto mais importante. Então, esse ponto mais importante é onde você deve dedicar mais tempo para trazer esclarecimento para os irmãos, que é o caso que eu e Ezequiel estamos fazendo aqui, que são o ponto 2 e o ponto 3, os pontos mais importantes da lição. Isso aí. Tá? É importante os irmãos marquem, leia o ponto lá, marque aquele ponto que você considera mais importante. Opa, essa frase aqui é interessante. Vou comentar essa frase. Assim evita de você ficar lendo, isso cansa a classe, tá, irmão? Então procure ter uma aula dinâmica, né? Isso é importante. Esse ponto 2 aqui vai tratar sobre Jesus, a verdade dos escribas, a verdade diante dos escribas e fariseus. Esse ponto 1, a verdade no episódio da mulher adúltera, nós conhecemos muito bem, né? Essa passagem de João capítulo 8, a mulher adúltera, a mulher que é pega no ato de adultério, né? A lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Isso aqui, irmãos, era a lei, não tinha como você mudar isso aqui, não. Ela poderia, eu estou arrependida, me perdoa. Não, a lei está escrito lá e você vai ser apedrejado. Não, mas eu falhei, mas eu estou aqui, eu reconheço. Não, era lei. A lei, ela não dava brecha para perdão, tá? Isso é muito fundamental. O perdão, ele vem na graça. A lei, ela é olho por olho, dente por dente. Falhou, meu irmão, você vai ter que, né? E a lei dizia que ela deveria ser apedrejada, né? Os escribas e fariseus, sabendo disso, levam ela até Jesus. Olha só, por que até Jesus? Porque eles tentavam sempre pegar Jesus em alguma coisa. A gente sempre fala aqui, irmãos, Jesus incomodava muito. Jesus incomodava. Irmão, se fosse hoje em dia, Jesus seria perseguido, e hoje com internet, com rede social, meu Deus, Jesus seria perseguido exaustivamente, né? Porque ele incomodava os líderes religiosos daquela época. Então, eles vão até Jesus, levam aquela mulher, e a gente sabe da história, né? Quem ou aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que eles, naquele momento, não fazem nada, porque aí vem um ponto aqui interessante, ó. A verdade que Cristo nos traz revela a
consciência das nossas faltas. O que é isso? A verdade que Jesus nos traz nos faz olhar para dentro de nós mesmos. Meu Deus. Naquele momento que Jesus fala assim, ó, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, na hora a consciência deles, pum, você também erra, você também falha, você também é pecador, você também é miserável, você... Aí, eu tenho certeza que naquela hora a consciência deles começaram a jogar na mente deles tudo aquilo que eles haviam cometido naquele dia mesmo até aquele momento. Sabe qual é o maior tribunal para o homem, Ezequiel? Sua consciência. Sua consciência. E sabe onde Jesus apanhou eles aí na consciência deles? Sim. O texto, olha o texto que vai dizer, ó. Olha o texto. Versículo 5, ó. Versículo 4 e 5. E pondo no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato. Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Ou seja, eles viram que ela estava com alguma outra pessoa. Sim. Na lei de Moisés, que os tais sejam apedrejados. Eles aqui já estão dizendo que os tais, então tinha outra pessoa. Tu, pois, que dizes? É o que vai dizer o texto, Ezequiel. Só para a gente aqui, só para a gente poder... Olha o que Deus vai falar para Moisés. Sim. Deuteronômio 22, 22. Quando um homem for achado deitado com a mulher, casada com o marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Quando eles levaram só a mulher, eles já estavam afrontando a Jesus, pois eles já estavam errados. Sim. E se eles apanharam os dois no próprio Atos, então eles tinham que levar os dois para o julgamento e ser apedrejados. Exato. E quando Jesus fala assim, quem dentre vós, existe, né, Rodrigo? Eu digo uma teoria porque a Bíblia não diz, mas existe uma possibilidade dessa pessoa que foi pega estar entre aqueles ali. Está entre eles, né? Havia essa possibilidade. É óbvio que a Bíblia não afirma isso, a gente aqui não vai dizer isso. Mas veja, irmãos, como que Jesus ele vai na consciência, ele vai, né? Como é que é como se Jesus entrasse na mente deles. Isso é profundo demais. Porque quando a verdade de Cristo te alcança, é impossível que você não olhe para dentro de si e não reconheça quem você é. Aí você vai lembrar de Isaías, capítulo 6. Até o capítulo 6, Isaías profetizava assim, né? Ai de fulano, ai de ciclano. Quando ele chega no capítulo 6, a Bíblia diz que ele viu a Deus, a glória de Deus, ele vai dizer assim, ai de mim. Ou seja, quando ele chega diante da presença de Deus, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece o quão miserável ele é. Paulo vai dizer isso, miserável homem que sou. Ou seja, a liberdade de Cristo, ela consegue fazer com que nós olhemos para dentro de nós mesmos. Isso aqui, irmãos, é uma coisa muito interessante, porque nós temos o mau costume de ficar julgando a vida dos outros, de olhar a vida dos outros. Eu costumo dizer que eu tenho tanto problema, mas que eu não tenho tempo de olhar a vida de ninguém. Eu não consigo, às vezes, dar conta dos meus problemas. Imagina ficar vigiando a vida dos outros. E nós estamos no contexto falando de verdade. A verdade que o Rodrigo citou aqui no início, que é a palavra, a verdade que vem através do ensino, a verdade que vem através de ouvir a palavra de Deus, ela nos mostra quem nós realmente somos. Viu? Então, isso aqui, que esses homens aqui estavam passando, e Jesus dizendo, olha, quem dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra. Aí vem aqui o comentarista e diz, a verdade que Cristo nos traz revela a consciência de nossas almas. Então, qual é o principal desse primeiro subtópico aqui? É você focar e nós focarmos que a verdade de Cristo mostra quem nós realmente somos. Aí nós vamos lembrar do texto da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Maldito é o homem que confia no homem.
Ou seja, maldito é nós que confiamos em nós mesmos, o homem que confia no homem. Né? Então, essa verdade traz essa realidade. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Né? Então, fica essa lição nesse subtópico 1 aqui, né? Eu oriento os irmãos a marcarem esse ponto para quando você for dar aula amanhã, ó, aquele que dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Ou seja, ela vai mostrar quem você realmente é. Se eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de reconhecer meus erros, de pedir perdão, de perdoar, é porque essa verdade ainda não me alcançou. Quando essa verdade te alcança, é impossível que você aponte o dedo para alguém sem antes apontar esse dedo para você mesmo. É impossível que você libere perdão para alguém, sendo que você também é merecedor desse perdão. Então, esse ponto subtópico 1 nos traz essa grande verdade aqui. Você quer falar alguma coisa, Rodrigo? Fica à Não, vontade. só me fez lembrar, Ezequiel, aqui o texto de Paulo, miserável homem que sou. Sim, Paulo tinha consciência disso, né? Você falando de consciência, né? Paulo tinha consciência. Mesmo sendo um exato. apóstolo, né? O doutor da lei, ele tinha consciência, né? Dos seus erros, né? Miserável homem que sou. Irmãos, a primeira coisa que essa verdadeira liberdade traz em nós é a humildade. A pessoa que é arrogante, aliás, a Bíblia diz que a soberba, né, ela procede à queda, a arrogância, né, o altruísmo, ela precede à Orgulho, né? queda, o orgulho, né? Tem crentes que batem no peito. Isso nunca aconteceria comigo. Isso jamais. Comigo jamais. E a gente vê muitas vezes aí pessoas tropeçando porque confiaram demais em si mesmas. Apontaram o dedo para outros e esqueceram de olhar a sua própria vida, né? Então, Paulo vai dizer, miserável homem que sou. Miserável homem que sou. É isso que nós somos mesmo, irmão. E essa verdade que nos liberta, nos traz essa consciência, né? Consciência revela a consciência das nossas faltas. Amém? E ponto 2, Jesus, a verdade revelada. Esse ponto 2 vamos tratar aqui agora. Aqui vai falar uma coisa interessante. A resistência dos fariseus e escribas em aceitar a verdade que Jesus apresenta. Por que ele tinha essa resistência? Porque quebraria um sistema religioso já existente. A gente sempre tem falado sobre isso aqui. Jesus, ele traz uma verdade que contradizia as verdades da qual esses grupos aqui impunham sobre aquele povo. Verdade essa, irmãos, que não libertava o povo, pelo contrário, verdade essa que prendia. Lembra do jugo que Jesus fala? O jugo que esse povo colocava, que esses líderes colocavam sobre o povo, um jugo que nem eles mesmos conseguiam carregar. Olha que absurdo isso. Eu coloco sobre o povo um jugo que nem eu mesmo consigo carregar, né? Então Jesus, ele vem contrapondo tudo isso. Jesus, ele vem com essa verdade, trazendo uma liberdade que era contrária àquela liberdade que eles pregavam. Logo, isso vai causar o quê? Resistência. Vai causar o quê? Oposição. Mas aqui embaixo diz assim, ó, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Glória a Deus. Nada. A verdade que Cristo prega, a verdade que Cristo nos ensina, não é uma verdade apenas. Ele é a própria verdade. Aleluia. Ele é essa própria verdade. Ele declarou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí lá no final diz assim, ó, é uma verdade encarnada, também não se trata de um caminho qualquer, mas sim do único caminho para alcançar Deus. O nosso Senhor é a verdade única que todos nós precisamos, tá? Então, se nós ainda carregamos
resquícios do velho homem em nossas vidas, se nós ainda temos o orgulho predominante em nossa vida, se nós temos capacidade de enxergar o erro dos outros e não de ver o nosso, é sinal de que nós ainda não fomos alcançados por essa liberdade. É sinal de que nós ainda estamos trazendo resistência a essa liberdade. Porque a verdadeira liberdade que Cristo nos traz, ela vai trazer no ponto 1, vai dizer isso, consciência das nossas faltas. Né? O ponto 2 vai mostrar dessa resistência que escribas e fariseus tinham a respeito da verdade que Cristo apresentava. Lembra que nós falamos aqui que o ensino de Jesus incomodava? O ensino de Jesus trazia, né, comichão nos ouvidos dele, mas qual era a diferença? Rodrigo citou aí, a autoridade que Jesus tinha para ministrar essa verdade. Aleluia. Não era apenas uma ideia filosófica, tá, irmãos? É importante retratar isso aqui. Essa verdade não é um ensino filosófico que Jesus trazia, não era algo tipo de filosofia, né, de Aristóteles, de Platão. Não, isso aqui era estilo de vida. Aleluia. Não era algo que ficaria numa teoria. Era um estilo de vida que ele trazia. Era um modo diferente de viver. Era um modo diferente de viver. Por isso que incomodava tanto. Porque ele não trazia rituais que o povo deveria cumprir tais rituais para alcançar isso ou aquilo. Não. Ele trazia uma liberdade que traria para aquele povo a consciência de quem eles eram, de que eles precisavam de um Salvador, de que eles precisavam de salvação, de que eles necessitavam não de um jugo que os obrigava, mas de uma liberdade que os levasse ao conhecimento dessa verdade. Amém? Aleluia. Quer dizer que esse ponto 2 é interessante, aí você leu a frase aí, né? Esta verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Então, é uma verdade que não é superficial, não é a verdade rasa, não é a verdade que não tem fundamento, é uma verdade absoluta, a verdade encarnada, o Verbo de Deus, que traz transformação para o homem. Isso é importante. O desafio, né, Rodrigo, é trazer isso que nós estamos falando da teoria para a nossa vida prática. Né? Porque o discurso é muito bonito, para a gente que gosta de falar, né, o tema é muito bom, é bonito de se falar, mas qual é o desafio para mim, para você, para os irmãos que estão nos ouvindo? É trazer essa verdade encarnada, ou seja, era o próprio Cristo ali, eu sou a verdade. O que ele estava falando? Se vocês querem ser libertos, vocês precisam estar em mim, vocês precisam andar comigo, vocês precisam não apenas que eu seja o mestre de vocês, mas o salvador da vida de vocês. Trazer isso para a nossa vida prática é um desafio. Então, não é algo raso, né? Rodrigo falou aí. Aí eu lembro aqui de Ezequiel 47. Né? Águas nos tornozelos, águas nos joelhos, até o momento que eu estou mergulhando. E aqui é maravilhoso, irmão, porque quando você está mergulhando, você está sob o domínio total do Espírito. Quando você está só no tornozelo, você ainda tem um certo... O que isso significa? Que a sua natureza ainda está predominando. Você tem um certo controle sobre as suas ações. Um certo controle ainda. Né? No tornozelo, opa, já melhorou, mas eu ainda tenho um certo... A minha vontade ainda impera, o meu eu ainda... Agora, quando você mergulha, é o que Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse é o nosso desafio. O Rodrigo falou e falou muito bem. Não é algo raso, superficial. É algo que precisamos trazer para a nossa vida prática e mergulhar nessa grande verdade que é o nosso Senhor Jesus. Aí vai outro texto de Paulo, Ezequiel. Ó profundidade. É Romanos isso aí? Onde é que está isso? Romanos, capítulo 11. Romanos, vamos ler. Quer ler aí? Vamos ler. Ó profundidade. Ó profundidade. É capítulo 11. 11, né? Tanto da sabedoria e do conhecimento. Isso aí é um aqui, ó, versículo 33, né, Rodrigo? Isso aí, Ezequiel. Você não estava preparado aqui não, tá, irmão? Você tá, como diz o pessoal, está descendo o rolo aqui. Mas não, irmão, isso aqui o que é isso aqui? Isso aqui é
É a verdade, a praticidade da verdade, né? Você internalizar essa verdade dentro de você. É que Ezequiel falou com muita propriedade aí. Às vezes nós procuramos estudar, ler, pregar, aplicando a Bíblia ou coisas à vida do outro, né? E aí não tem muito acréscimo para a nossa vida. Quando nós passamos a meditar, a estudar, a observar os decretos, a lei, a palavra de Deus, aplicando ela para vivermos, como Ezequiel falou, um estilo de vida em Deus, você passa a ter um entendimento, a compreensão melhor. Esse é o maior desafio, que Ezequiel falou com muita propriedade, o maior desafio de um cristão é como viver essa verdade em Cristo Jesus. Como viver nos dias de hoje, né? Pode ler, Ezequiel. Aqui, verso 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus pensamentos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiramente lhe deu para que ele seja recompensado, ou para que lhe recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. E aí, Glória Rodrigo, a Deus. Tiago 1, olha bem, 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas Oh, meu ouvintes, Deus. enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece da sua aparência. Meu Deus. Olha o verso 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade. Aleluia. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Meu Deus. Deus. Muito Olha de forte. Muito arrepiar. forte. Jesus. Vamos. Aí, Ezequiel, olha como o texto liga com vários textos, né? Você citou Tiago. Aqui Deus me faz lembrar que agora, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10, vai dizer: mas como está escrito, conhecimento, informação de conhecimento com praticidade, viver uma vida de responsabilidade, vida prática. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nola revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Muito forte, muito forte. Meu Tremendo. Deus. Olha, eu vou te falar, irmão, a gente se arrepia lendo esses textos até hoje, né, Meu Rodrigo? Deus. É profundo demais, irmão. Assim, é algo extraordinário, Sim. irmãos. Você está diante da palavra de Deus e ver tanta riqueza que ela tem para o homem. Tanta riqueza, né? Tanta riqueza. Mesmo Deus sendo emanente, né? Transcendente, né? Mas na sua emanência ele comunica com nós, meros mortais, para que Sim. possamos reconhecer que somos totalmente dependentes da sua graça e da sua verdade. Isso é profundo, Miguel, profundo. Olha aqui, Rodrigo, Salmos 43, 3. Olha bem. Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão em teu santo monte, ao lugar onde habita. Olha só, irmãos. Olha esse texto. Envia a tua luz. O que Jesus falou que é? A luz do... Ele é luz. Envia a tua luz e a tua verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Elas me guiarão. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Meu Jesus. Olha que coisa, né? Ezequiel, você sabe que simbolicamente trevas e luz quer dizer trevas, falta de conhecimento, e luz, o conhecimento. Né? O conhecimento tira o homem, né? É aquele famoso dito, né? O dito das cavernas, o homem da caverna. O mito da caverna, né? O mito da caverna. As pessoas tinham medo de ir lá fora, pois não sabiam o que lhe esperava lá fora. Então, o que é? A luz e as trevas, né? A luz é o conhecimento que tira o homem das trevas.
É Jesus tirando o homem das trevas, do pecado, da maldade, do mal, do orgulho, da soberba, da maledicência, porque a luz raia, ela dissipa tudo isso. Isso é fantástico. Meu irmão, isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Estamos aqui trazendo a lição. Você vê que nós não estamos lendo todos os tópicos, aqui está lendo parte, mas aí o Espírito de Deus está trazendo texto à mente dele, trazendo texto à minha mente para trazer para os irmãos aqui. Como importante é nós buscarmos o conhecimento prático, experimental em Cristo Jesus. Quão importante é o ensino, a doutrina de Cristo para fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus, irmão. Muito profundo, irmão, muito profundo. Sim. Pode continuar, meu amor. Benção. Então, irmãos, o nosso desafio, né? Viver essa verdade, trazer isso para a nossa vida prática. Nós falamos ali, não ser ouvintes esquecidos, né? Ouvir e praticar. O ponto 3 aqui, ó, a verdade que o mundo precisa conhecer. A gente nem precisa ler isso aqui, né? Muito claro. Eu preciso transmitir aquilo que eu tenho. Aí eu pergunto de novo. Eu quero unção. Para que você quer unção? Eu quero ser cheio. Para quê? Eu quero essa verdade. Eu quero ser livre. Para quê? Qual o objetivo? Né? O evangelho, ele precisa ser transmitido por quem? Por mim, por você. Né? É só pelos líderes, é só pelos obreiros. Não, irmão. Você, servo de Deus, precisa transmitir alguma coisa. Essa verdade, ela só vai ser conhecida para o mundo se você e se nós, de alguma maneira, transmitirmos ela. Nós temos hoje redes sociais, nós temos hoje muitas ferramentas em que você precisa transmitir essa verdade que te libertou. Fazer como a mulher samaritana fez. Ela voltou para a cidade dela, foi lá, ganhou almas para Jesus, transmitindo aquela verdade que havia libertado. O gadareno, né, volta para a sua família, anuncia aquela verdade que o libertou. Então nós precisamos anunciar, né, essa verdade. Aqui, ó, há ainda quem busque verdade no esoterismo. A realidade é que o mundo carece de entendimento da verdade única que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com os seus habitantes. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Ou seja, aí voltamos aqui que nós já falamos, conexão viva, ou seja, não é algo que vai ficar no campo da teoria, no campo do conhecimento filosófico, né? No campo ali do conhecimento, onde eu me encho de conhecimento, mas para que eu estou me enchendo de conhecimento? Para que eu estou buscando tudo isso? Para que eu quero me encher? Eu conheço pessoas que conhecem muito a Bíblia, que leem bastante, que estudam bastante, e que guardam aquilo para si, não transmite isso, de alguma maneira, não leva isso à frente. É um desafio que nós temos, levar essa verdade, né? Se de fato fomos por ela alcançados, transmiti-la para que outras pessoas conheçam essa verdade que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém, Rodrigo? Amém. Muito bem colocado aí para o nosso profeta Ezequiel. Irmãos, isso é importantíssimo, irmãos. Que lição preciosíssima, que lição preciosíssima. Que lição preciosíssima, né? O terceiro tópico já vai falar de Jesus, a verdade que liberta, né? Basicamente, nós já comentamos parte dessa parte. Eu gostaria que eu fiz uma anotação e eu acho importante, pelo menos essa anotação, fiz várias anotações aqui, porque essa lição foi muito profunda, eu fiz algumas anotações. E uma anotação que eu fiz aqui dá de acordo com esse tópico aqui, né, Ezequiel? Sim. Com esse tópico, com seus 3 subtópicos, né? Jesus, a verdade que liberta, o que é a verdade, né? E verdadeiramente livres. Ezequiel falou isso aí com muita propriedade, mas deixa eu só ler aqui, irmãos, parte do que eu anotei aqui, ó. Esse texto aqui de João 8, 30 ao 36, né? Jesus está instruindo seus ouvintes. Isso é importante, Jesus está instruindo seus ouvintes, pois há um debate, né, como Ezequiel falou, dos escribas e fariseus, né, vindo desde o capítulo 7, né, aí passa com os homens trazendo aquela mulher, o discurso continua, e Jesus continua o seu discurso, né? Aí, os seus ouvintes sobre a natureza da
verdadeiro conhecimento. Como eu falei aqui, a palavra-chave, conhecimento. Quão importante é nós buscarmos, de fato, conhecimento experimental, prático em Cristo Jesus, não só informação, porque informação o mundo já tem de muito para nos dar, mas é um conhecimento que gera transformação na vida do ser humano. É como se esse conhecimento tem um poder transformador. Então, a importância do conhecimento, como eu falei, palavra-chave, conhecimento. Conhecimento que traz transformação. Aí, olha os textos de João. Falando de conhecimento, olha os textos importantes de João aqui, ó. Primeiro capítulo de João. Primeiro capítulo de João, olha que importante. Versículo. Estive meditando e fui anotando. Versículo 10, 14 e 17. Conhecimento, verdade. Ó, versículo 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Conhecimento. A falta de conhecimento cegou o entendimento daqueles para não perceber que Jesus havia habitado entre nós. Versículo 14. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de verdade, cheio de graça e cheio de verdade. O conhecimento que o mundo rejeitou era o próprio Deus habitando entre os homens, transmitindo a glória de Deus para o ser humano ser transformado. Versículo 17. Versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. A lei prendia o homem num sistema formalista, religioso, para cumprir rituais. Era importante para aquele período, mas a graça, a verdade, veio por Jesus para libertar o homem da escravidão do pecado. Olha que importante o que é conhecimento. Circula essa palavra na lição, irmão. Conhecimento. Para que eu devo buscar o conhecimento? Como Ezequiel falou aí, simplesmente para esbanjar que eu tenho um intelecto apurado, que o meu intelecto está avantajado que os demais? Não. É um conhecimento teórico, não. Conhecimento prático, experimental, na pessoa bendita de Jesus, que gera em nós uma transformação de vida, gerando em nós uma transformação, mas nos dando um estilo de vida. Qual estilo de vida é esse? O estilo de vida que Jesus levou aqui na terra. Ezequiel falou aí dos homens orgulhosos, avarentos, dos homens maliciosos. E o que Jesus fazia? Jesus era o contrário a tudo isso. Era o amor, humildade, graça, misericórdia, compaixão, perdão, estender das mãos, empatia, simpatia, milagres, ou seja, é o avesso daquilo que o mundo prega para nós hoje. Conhecimento. Ao afirmar que o conhecereis a verdade, ele segue que um relacionamento autêntico com ele. E seus ensinamentos resultam em uma profundidade de entendimento que se traduz em libertação. Ou seja, conhecimento que gera... Você tem relacionamento com quem você conhece, sim ou não, Ezequiel? Sim, perfeitamente. O conhecimento te levará a um nível de relação com outra pessoa maior, mais próximo, mais íntimo, porque você tem o quê? Conhecimento de fato dessa pessoa. Então, esse conhecimento vai te aproximar a ter um relacionamento mais profundo com Jesus. Então, os ensinamentos de Jesus sempre foi levar as pessoas a ter um relacionamento mais profundo com ele. Ezequiel citou a mulher samaritana. A mulher samaritana, quando se aproxima de Jesus, ela chama Jesus de judeu. Quando Jesus se aproxima, interroga, pedindo água, ela diz, como tu pode, sendo um judeu, me pede de beber, eu sendo uma mulher samaritana? Não sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos, ó, chamando Jesus de judeu e achando que Jesus não tinha conhecimento da cultura judaica e samaritana, achando que Jesus não tinha.
Mas Jesus começa com simplicidade, com amor, com humildade, a discursar, a comunicar, a ensinar aquela mulher. E aí a ideia, a percepção da mulher muda e chama Jesus de Senhor, depois profeta e depois Messias. Então, conhecimento em Cristo gera em nós profundidade e relação com o nosso Criador. Manda um abraço aqui para Isaac. Eita, Isaac aqui, acho que é o filho daquela irmã, ó. Isaac Barreto, aqui, ó. Mangildo, não é? Ou não? Isaac. Eu acho que é, rapaz. Isaac Barreto. Deus Deve ser ele abençoe, mesmo. Isaac. Ô, Ezequiel, tem um fato interessante. Eu e Isaac estudamos juntos há mais de 20 anos atrás. Ou Meu põe Deus, 20 faz anos tempo. nisso aí, cara. Faz tempo, hein, Muito Rodrigo? tempo. Edinho, Deus abençoe. Edna, Deus abençoe. Meus queridos, muito obrigado pela participação, tá, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Nos ajude a compartilhar essa transmissão. Nós estamos aqui com o objetivo único de transmitir a palavra de Deus de maneira simples, mas profunda, com objetivo, com clareza, para que possamos trazer conhecimento acerca das verdades das Escrituras. E o que nós estamos usando são as lições bíblicas da CPAD. É como eu costumo dizer, nós estamos aqui numa série entre amigos, comentando lições bíblicas da CPAD. Nessa feita, estamos comentando a lição de número 5, Jesus, a verdade que liberta. Continuando aqui o que eu anotei, Ezequiel, ó, o resultado, profundidade, intimidade, que se traduz em libertação. Ezequiel falou libertação. Queridos, o jugo que o sistema religioso coloca sobre o ser humano é prejudicial. A pessoa fica escrava mentalmente, escrava fisicamente, e muitas pessoas presas nesse sistema. Ezequiel, conheço pessoas que perderam o casamento, conheço pessoas que perderam a sua liberdade de ir e de vir, pois não pode mais fazer aquilo que eles desejam com liberdade, porque está presa a um sistema religioso. Mas o sistema que Jesus coloca sobre nós, Jesus vai dizer em Mateus capítulo 11, 28, o meu jugo é suave. Suave. Meu fardo é leve. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele não, o que Jesus queria dizer nas entrelinhas? Eu não vos deixarei sem responsabilidade. O compromisso comigo, com a minha verdade, com a liberdade que eu transmito para você, é uma liberdade com responsabilidade. Em outras palavras, a graça de Jesus não é uma graça barata, é uma graça que nos responsabiliza a vivermos uma vida diante dele com dignidade, com santidade, separado para o seu serviço e para a sua adoração. Amém? Quer complementar alguma coisa, Ezequiel? É importante isso que você falou, né, Rodrigo? Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante sobre isso. Muitas vezes a pessoa ela tem mais medo de ir para o inferno do que vontade de ir para o céu. Né? Meu Deus. E a liberdade que Jesus nos traz, irmãos, ela é óbvio que você não vai brincar com isso, né? Não estou falando que você tem que viver uma vida ignorando o inferno, o inimigo, não, pelo amor de Deus. Mas a liberdade que Jesus te dá, o Rodrigo citou aí, é uma liberdade com responsabilidade, a ponto de você querer tanto, né, servir a Deus, querer tanto, ou seja, a sua vontade de ir para o céu é o que te motiva a servir a esse Deus, agradá-lo, e não o medo de ser punido. Se o meu medo de ir para o inferno for maior do que minha vontade de ir para o céu, eu tenho que rever alguma coisa disso aí, né? Será que eu estou liberto por Jesus ou será que eu estou liberto por uma falsa liberdade? Porque eu preciso, essa liberdade tem que me trazer um desejo de ver a Cristo, de estar com Ele. Não uma obrigação de cumprir dogmas e rituais para não ser punido. Então, isso é muito será, Ezequiel. Então eu tenho que ignorar que o inferno existe? Não, irmão. Não deturpe as minhas palavras. Eu estou dizendo que você precisa ser liberto a ponto de o seu desejo de ir para o céu ser tão grande a ponto de você imaginar, eu não posso pecar contra esse Deus.
eu não posso blasfemar contra ele, eu não posso ferir essa sociedade. Por quê? Ai, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, porque eu tenho vontade de chegar no céu e poder ver o rosto santo desse Deus. É isso que nós temos que buscar. Aí me Amém? faz lembrar, Ezequiel, do filme John Wesley. Não sei se você já assistiu, né? O John Wesley tinha medo de ir para o inferno. Tinha um medo Sim. terreno de ir para o inferno. E falando sobre isso aí, né, de medo de ir para o inferno, aí um dos seus amigos perguntou para ele assim: Você é salvo? Você é salvo? Aí ele começou a explicar assim: Eu vou à igreja, eu leio a Bíblia. Começou a se justificar, né? Mas gaguejou nas palavras, né? Ele tosquenejou, né? Pensou. Aí o amigo que perguntou disse: Você ainda não tem certeza da sua salvação. Você não tem convicção da sua salvação. Porque você tosquenejou. Se você tiver certeza, você não vai tosquenejar. Vai dizer assim: Eu sou salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Isso é importante, Ezequiel está falando aí, moça. O ritual religioso, o sistema religioso prende a pessoa a isso aí. Medo de ir para o inferno. Eu vou para a igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não. Tem que ter a convicção da sua salvação. Até porque, Rodrigo, ó, irmãos, isso é tão sério. Se eu tenho medo de ir para o inferno, opa, então peraí. Então pode ser que eu não tenha certeza da minha salvação ainda. Esse é o ponto, Ezequiel. Porque se eu tiver certeza hoje que se a trombeta tocar, eu estou com minha vida pronta para subir com o Senhor, por que eu vou ter medo de ir para o inferno? Os irmãos compreendem o que eu estou dizendo? Não tem sentido, né? Se eu sei que aqui tem um buraco, ó, exemplo, né? Aqui tem um buraco. E eu conheço esse caminho e sei que se eu passar por aqui, eu não vou cair nesse buraco. Então, se eu sei que se eu passar por aqui eu não vou cair no buraco, não tem porque eu ter medo de cair no buraco, porque eu sei que o buraco está aqui, do lado de cá. Então, se eu tiver com medo de ir para o inferno, irmão, é porque talvez minha salvação não esteja tão convicta em mim. Por isso que eu estou dizendo, não estou falando que você tem que ignorar a existência do inferno, a Bíblia é clara e mostra que existe sim. Não estou dizendo isso não. Só que esse exemplo que o Rodrigo citou aí é muito claro. Se eu tiver certeza da minha salvação, não tem por que eu ter medo de ir para o inferno. Né? Se eu tiver certeza que eu tenho que agradar a Deus, não tem por que eu ter medo. Tá? Então, isso fica um alerta para você aí. E para mim também, para nós, né? Será que será que essa liberdade me deu certeza de que eu sou salvo, de fato? Então, fica essa reflexão para nós aí. Fica essa reflexão para nós, né, Ezequiel? Concluindo o raciocínio aqui, Ezequiel, ó, a verdade, Ezequiel já até citou isso aqui, ó, a verdade que ele se refere não é apenas um conceito filosófico, mas uma personificação de sua própria essência. Jesus, a verdade. Como filho de Deus, portanto, a libertação fornecida por essa verdade é essencialmente uma libertação do pecado e da sua consequência que ele traz para nós. Qual é a consequência? A pessoa que vive no pecado está fadada ao quê? A ir para o inferno. Essa é a realidade. Mas quando você conhece essa verdade e vive essa verdade, tem uma relação íntima com essa verdade, você é liberto da ira futura de Deus. Você vive em plena liberdade na pessoa bendita de Jesus Cristo. Em um contexto mais amplo, a declaração de Jesus desafia as ideias convencionais de uma liberdade. Não é uma liberdade meramente política, que é o que os judeus esperavam. Que estava sob o jugo romano, queria que Jesus viesse com espadas e cavalos e vencesse a batalha contra os romanos. Não é política e muito menos social, mas é uma libertação que começa no interior do ser humano, levando a uma nova vida e uma nova identidade em Cristo Jesus. Que profundo isso aqui, irmão. Uma nova vida e uma nova identidade. Por isso que Paulo vai dizer, somos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Através do quê? Do conhecimento da verdade de Cristo Jesus. Olha que Paulo, quando disse aqui, irmãos, Paulo era fariseu. Paulo era um homem que conhecia a lei.
mas quando ele teve o encontro com a verdade, ele foi transformado em outro homem e viu a luz que raiou e dizendo: Senhor, Senhor, quem és tu? Coisa linda, a verdade trazendo transformação ao homem que perseguia a igreja e matava os cristãos, prendendo na prisão. E que Então, achava que conhecia, né, Rodrigo? achava que estava fazendo o quê, Ezequiel? Fala aí. Servindo a Deus. Sim, achava que estava servindo a Deus. Eu gosto sempre de citar isso. Paulo não era um ateu, incrédulo, alguém que não conhecia a Deus, alguém que não. Paulo era zeloso, tão zeloso, que ele entendia que o cristianismo era uma ameaça. Então, olha, irmão, olha como que às vezes nós podemos estar enganados, hein, na nossa própria convicção, nosso próprio pensamento. Aí quando ele encontra, Senhor, quem és tu? Não conhecia de fato. Né, Rodrigo? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ezequiel, eu fico olhando, celebrando isso aqui, eu fico, o que Paulo viu naquela imagem ali? Porque o Paulo teve um encontro com o próprio Cristo, né? A ponto de mudar as suas convicções, suas ideias. Paulo era um homem convicto daquilo que ele estava fazendo. As suas ideias estavam bem claras na sua mente. Ele estava como se com ódio no coração de perseguir os cristãos. Foi com carta autorizada pelos sumos sacerdotes. E não, eu vou perseguir os cristãos. Ou seja, estava convicto, servindo a Deus. Eu estou prestando um serviço para Deus. Eu vou dizimar essa seita. Mas o que ele viu? O que nesse encontro ele teve com Cristo que mudou as suas convicções? Isso é forte, irmão. Senhor, Senhor, quem és tu? Aí Jesus, eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti. Que coisa linda. Que coisa linda. O conhecimento que trouxe a transformação de um homem. Assim, a verdade se torna um caminho para a verdadeira libertação. Na Bíblia, o conhecimento vai além de sobreinformação. Muitas vezes está relacionado a ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. E através do conhecimento de Deus que somos transformados e encontramos verdadeira sabedoria e entendimento. Isso é fato, irmãos. Conhecimento. Aí Salomão vai escrever lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 29 ou 23, né? Olha o que ele vai escrever. O capítulo 1, versículo 29, ó. É a instrução do pai ao filho, né? Buscando sabedoria. Aí ele vai dizer assim, ó. Por que aborrece o conhecimento e não preferirão o temor do Senhor? Por que aborrece o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor? Porque aborrece o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Aí vem o quê? Coisas difíceis acontecem para quem não busca e não almeja essa verdade. Então, o tópico 3, irmãos, a verdade que liberta, Jesus. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade. Por meio dela, será liberto da servidão do pecado. Somente através da verdade personificada em Cristo Jesus, nós poderemos alcançar a libertação do pecado. O que é a verdade? Essa é a pergunta que todo mundo questiona. O próprio Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Os filósofos buscavam a verdade, discursavam sobre a verdade, falavam sobre a verdade, mas aí Jesus vem e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Algo absoluto em Cristo Jesus. Ponto 2, o que é a verdade? Aqui o que eu anotei aqui, ó. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada, revelada na figura de Jesus. Essa verdade proporciona libertação, restauração e uma vida para aquele que se aproxima dele em Jesus, alcançando a verdadeira libertação. É o caso de Saulo. Sim. Perseguia a igreja,
mas quando encontrou Jesus no caminho e perguntou: quem és tu? Senhor, Senhor. E Jesus se revelou para ele, ele foi liberto. Tanto que Paulo, quando vai escrever nas suas cartas, principalmente nos Coríntios, né, o que quando ele vai transmitir acerca da ceia, ele vai dizer: o que eu recebi do Senhor, Também vos ensinei. também vos ensinei. Aqui eu abro um parênteses. Transmitir com fidelidade aquilo que o Senhor tem nos transmitido. A nossa responsabilidade, Ezequiel, irmãos, professores, pregadores, é transmitir com fidelidade aquilo que o Senhor nos ensinou. O que o Senhor nos ensinou, então transmita com fidelidade. Aí, Rodrigo. Ponto 3, para nós encerrar, pode falar, Ezequiel. Dá um texto aqui, Colossenses 2, estamos falando de Paulo, né? Vamos falar o que Paulo diz aqui em Colossenses 2, 2 e 3. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente os mistérios de Deus, a saber, Cristo. Que mistério de Deus? Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Que coisa linda. Que riqueza. Está falando, não tem como entender esses mistérios, conhecer esses tesouros, se não estiver em Cristo, porque é nele que está escondido. Não uma parte, mas todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quem está falando isso é alguém que achava que conhecia, que achava que sabia, que achava que tinha o conhecimento pleno. Ele vai dizer agora não. O conhecimento, a sabedoria, os tesouros de tudo isso está escondido em Cristo. Meu Deus, é muito forte. Aí aqui nós estamos resumindo a lição, queridos. A verdadeiramente livres, né? Aqui nesse tópico ele fala do pecador sem Cristo, né? Que desta forma encontra a graça de Deus, mostra o estado do ser humano, né? Um homem em pecado, afastado, destituído da graça de Deus, dessa forma mostrando que a humanidade está cativa pelo pecado sob o poder do inimigo. E só através desta graça, desse conhecimento da verdade, a liberdade é gerada no coração do homem, trazendo libertação do pecado. Somente em Cristo, irmão, somente em Cristo Jesus. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivemos neste mundo. É o que Ezequiel falou. Não podemos ser meramente ouvintes, mas temos que ser praticantes desta verdade. Ouvir informações, todos nós ouvimos. Ouvir belos discursos, todos nós ouvimos. É como Ezequiel transmitiu para nós o discurso, ele empolga muito a gente, mas a prática, ela arrasta multidão. Ela arrasta multidão. O evangelho não é simplesmente teoria, é praticidade. É viver na prática, cada dia sermos mais parecidos com Cristo na nossa maneira de viver, de falar, de transmitir o Evangelho de Deus. Esta é a lição que aprendemos hoje, a verdade que liberta. Teremos tanta coisa para falar aqui, Ezequiel, tanta coisa. Meu Deus, sobre verdade. Oh, meu Deus. Quantas pessoas têm sido enganadas aí com falsa verdade, né? Aí, Rodrigo, você vê, você falando aí da mulher samaritana, né? Quanto mais ela conversa com Cristo, mais ela passa a conhecê-lo, né? Judeu, mestre, depois Cristo, né? Profeta, né? À medida que ela vai conversando, que ela vai se relacionando. Irmãos, se você quer ser liberto, se relacione com Cristo e a sua palavra. Não seja, não deixe que coloque um cabresto sobre você e te guiem de maneira como se você fosse, desculpa a expressão aqui, tá? Mas como se nós fôssemos um animal de carga. Não permita isso. Você quer ter liberdade verdadeira, você precisa ter relação com a palavra de Deus e com Cristo. Enquanto eu e você ficarmos dependentes, né, de que pessoas nos guiem com seus próprios conhecimentos,
Porque se eu não tenho conhecimento, irmão, alguém vai me guiar. Eu lembro quando eu fiz a 8ª série, isso há muito tempo atrás, a frase da minha camisa, Rodrigo, da camisa naquela época dos formandos, né? É, tinha muito isso nas escolas, né? Da 8ª série, assim, ó, eu lembro até hoje daquela frase: só a educação fará um país fácil de governar, difícil de dominar e impossível de escravizar. Aí eu transfiro isso aqui sobre a palavra. Só a palavra é capaz de fazer um povo ser fácil de dominar, no sentido de que não vai ser uma pessoa orgulhosa, arrogante, prepotente, ou nada disso. Difícil de dominar. Ninguém com falso conhecimento vai conseguir te dominar, influenciar a sua vida. E impossível de ser escravizado pelo pecado. Glória a Deus. Agora, o que nós estamos vivendo hoje, e estamos finalizando aqui, mas eu acho importante falar isso, é uma geração que não tem conhecimento da palavra. E por não ter conhecimento, são facilmente enganados, irmão. Muito fácil, muito. Muito fácil. Nós estamos agora diante de uma situação de um jovem de 14 anos de idade que revolucionou o Brasil aí, ó. Revolucionou o Brasil, enganando claramente. Não precisa de revelação para saber que muita coisa daquilo ali é fruto da carne, basta conhecer a palavra. Aí o que me assusta, Rodrigo, é ver líderes religiosos trazendo um menino, uma criança de 14 anos de idade, que é um diamante, sim, que se for lapidado, vai ser alguém profundamente usado por Deus futuramente. Mas que com pouca idade já entrou no sistema enganando tanta gente, irmãos. Motivação, outra, né, Ezequiel? Esse motivação. Sim. E o que assusta, irmãos, é que por trás disso tem pessoas lucrando, ganhando dinheiro, que só agora, depois que a justiça teve que entrar, o conselho tutelar teve que entrar, estão se manifestando. E fazendo o quê? Tirando deles fora. Não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou responsável por fulano. Irmãos, agora, se nós estivéssemos conhecimento da palavra, essas pessoas não iriam se criar no meio de nós. Quando alguém chegasse assim, ó, faça uma oferta, e em cima dessa oferta você vai ser abençoado, mas tem que fazer a oferta. Você ia, não, isso não é bíblico não, Jesus nunca me cobrou nada, Jesus nunca me pediu nada para ser abençoado, em termos de valores financeiros. Mas aí não temos conhecimento, o que a gente faz? Entrega a casa, entrega carro, entrega tudo. E no final Deus não faz, porque Ele não é obrigado a fazer. E a gente se decepciona. Então hoje o que faz muita gente ser enganada é a falta de conhecimento, de relacionamento com Deus e com a sua palavra. Por isso que essas pessoas se criam em nosso meio. Né? Estou dando só esse exemplo desse garoto aí, porque viralizou. Aí o conselho tutelar teve que entrar e falar assim, rapaz, você não vai poder pregar mais não. Vai para a escola, vai estudar. Né? Aí alguém falou assim, tá bloqueando de pregar o evangelho. Não tá não, irmãos. Se tivesse alguém orientando, ensinando e não lucrando em cima dele, esse menino poderia estar fazendo proezas para o reino de Deus, sem enganar ninguém, sem brincar com o sentimento de ninguém, sem brincar com a fé de ninguém. Agora o povo sem conhecimento vai atrás. Isso que é triste. Não é ver esse povo se criando. É ver que o povo de Deus hoje, o conhecimento é tão pouco dessa verdade que liberta, que qualquer um que só tá um espirro ali e falar que é Deus, o povo está atrás. Está atrás. É muito sério, Ezequiel, que você estava falando aí, é muito sério. E se observar, né, após esse avalanche de informação, né, como também tem se multiplicado. Não sou contra o pregador mirim, tá? Que Deus usa e que Deus levanta vários pregadores mirim, vários cantores mirim, para pregar o evangelho mesmo, né? Mas como as pessoas, como o mercado está saturado, né? As pessoas estão vendo um refúgio de introduzir no mercado gospel
os pregadores mirim, os cantores mirim, para com motivações erradas, lucrar em cima dessas crianças, né? Então isso é triste quando eu vejo essas coisas acontecendo. Eu quero que Deus levante pregadores mirim, cantores mirim, mas que seja com a motivação correta, correta, para que o evangelho de Deus venha a ser disseminado, possa crescer e Deus possa ser adorado de verdade em nossas vidas. Exatamente. Irmãos, a gente tocou nesse assunto aqui, tudo que eu e o Rodrigo falamos aqui não é ensaiado não, tá, irmãos? Nem pouco. A gente passa a semana toda, ele na casa dele, eu aqui na minha, no trabalho, a gente só se fala quase que no dia da live, né, Rodrigo? Rodrigo, que hora que você vai entrar? Então nada é ensaiado não, mas é importante a gente falar disso, irmãos, se você tiver conhecimento da Bíblia, ninguém vai te enganar, irmão. Ninguém. Eu fui enganado. Profetizar, né? Culpa sua mesmo. Culpa sua que não conhece a palavra. Culpa sua que não lê a Bíblia. Culpa sua que não busca no jejum, na oração, um contato com o Espírito Santo. É culpa nossa. É culpa nossa. Por isso que aí vira um escândalo, a gente brincando, a gente vai dizer, o mundo está zombando das coisas de Deus. Culpa nossa, irmãos. Culpa nossa. É o que diz eu vi uma frase de uma pessoa falando acerca disso, né, Ezequiel? Porque nada contra os artistas, tá? É só uma metáfora, né? Uma metáfora. Por que tem palhaço no circo? Porque as pessoas pagam ingresso para assistir o palhaço. Sim. Então, por que isso se multiplica ainda? Né? Porque tem alguém que sustenta esse sistema. Quem é que sustenta? Somos nós. Nós somos responsáveis por esse sistema continuar assim. Nós. Quando digo nós, digo todo o sistema religioso, né, querido? O sistema religioso, ele é responsável, e nós, como fazemos parte desse sistema, em parte, né, mas estamos aqui para quebrar isso, né? Estamos aqui como João Batista no deserto, tá, Ezequiel? Sim. Eu sinto aqui como João Batista no deserto, né? Enquanto todo mundo estava esperando uma revolução de Israel, né, que o Messias viesse com espada, né, e o arauto viesse anunciar esse homem montado em cavalo, vai lá e aparece João Batista no deserto pregando a verdade, né? E olha que João Batista não era para ser profeta, João Batista era para ser sacerdote, porque ele era filho de sacerdote, então ele tinha que ser preparado para ser sacerdote, né? Mas Deus colocou ele no deserto, né? É no deserto que Deus vai levantar pessoas para proclamar o evangelho de verdade. Porque o que está se faltando hoje é o evangelho genuíno, a verdade que traz libertação para o ser humano, queridos. E isso tem faltado muito. Os movimentos têm mascarado a presença de Deus de verdade em nosso meio. Inclusive, meu Deus, seria qualquer dia, mano, nós vamos levantar uma live aqui só para falar desses temas, claro, falando de Bíblia, trazendo para a Bíblia, tá? Porque, olha, veja bem, vilarizou aí, né, o The King, The Off, sei lá, nem sei falar os negócios aí. Eu tava pensando, rapaz, Deus é muito ruim de inglês, né? Se eu vou partir por esse lado aí. Será que Deus é tão ruim de inglês assim, irmão? Porque uma frase sem nexo, se você for traduzir aquela frase lá, não tem nexo nenhum. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Será que Deus é tão ruim de inglês assim para usar alguém no inglês numa frase tão desconexa? Sabe? Eu pensei, gente, não é possível. Será que Deus também só sabe falar the of, the king, the power, the man, the best? É só isso que ele... Porque ele usa um aqui falando dessa mesma coisa, usa o outro lá falando da mesma coisa. Quer dizer, Deus não está falando mais nada em inglês? Só isso? Então, você consegue entender como que o povo não pensa? Como que o povo não raciocina de ver que existe uma maquinação por trás disso, levando pessoas... Aí teve lá, né? Rasgou o exame da mulher, agora a mulher apareceu aí dizendo que não foi curada coisa nenhuma. Irmãos, a gente precisa buscar em Deus essa realidade, essa verdade, para a gente não ser enganado. E a gente fica, como que o povo acredita nisso, meu Deus do céu? Como que o povo vai atrás disso? Né? Facilmente enganado. É assustador, Rodrigo. É assustador, porque qualquer pessoa com o mínimo
um mínimo de conhecimento, né? Não, Deus não pode ser tão ruim em inglês assim, não, gente. Para usar uma frase desconexa dessa e para falar que é Deus que está usando, sabe? Pelo amor. Ezequiel, você crê que Deus pode usar alguém? Irmão, creio. Eu creio na glossolalia plenamente. Deus pode usar alguém, sim, em inglês, em espanhol, japonês. Pode. Mas Deus não é tão ruim em inglês assim, não, irmão. Para usar uma frase tão desconectada, para me usar no inglês tão fajuto. Né? Abra o seu olho em nome de Jesus, gente. Ezequiel, vai ter que ser um propósito, né? Vai ter que ter um propósito. Deus usa e usa, Sim. está usando, mas para qual propósito, né? Para qual propósito, né? Eu não sei se os irmãos já ouviram a história, né, de um judeu que estava num culto, né? Ele era judeu, estava num culto e de repente Deus toma uma irmã ou irmão, não sei de fato como é que é, e começa a falar em línguas hebraicas, né? E aquele judeu era o único que entendia. Deus estava usando aquela mulher naquela língua para falar com aquele homem. Tudo que aquela mulher falou, o homem compreendeu. E o homem não era crente, não servia ao Senhor. Quando ele compreendeu tudo aquilo da profecia da mulher, ele foi na frente se render e aceitar Jesus como seu Salvador. Então tem que haver um propósito. Para qual propósito? O propósito tem que ser sempre o reino de Deus. A motivação não pode ser outra. O propósito tem que ser sempre para o reino de Deus. Tinha o pastor, Rodrigo, acho que posso estar enganado, mas acho que era o pastor Alcebiades, muito, né, de Vasconcelos, um pastor muito conhecido na Assembleia de Deus no Brasil, que parece que ele falava inglês fluente sem nunca ter estudado. O Espírito Santo dava a ele essa condição quando necessário. E não era frase desconexas não, tá, irmão? Não eram palavras jogadas ao vento. É a língua falada naquele idioma para alguém que naquele momento precisa de ouvir aquela mensagem. Tá? Então, para a gente finalizar aqui, tenha conhecimento. O que Paulo falou para os Gálatas, se não me engano, né? Eu estou maravilhado como tão depressa vocês saíram do evangelho que eu preguei aqui para um outro evangelho. E a gente fica assustado como que o povo é enganado com uma facilidade, irmão, com uma facilidade que é assustador. As multidões que vão atrás desse povo e são enganados, porque falta libertação através da palavra e do conhecimento em Cristo Jesus. Amém? É isso aí, meus amados. Finalizamos mais uma transmissão da nossa série de comentários, lições bíblicas da CPAD. Nessa feita, lição de número 5, Conhecendo a Verdade que Liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A falta de verdade tem levado muitas pessoas ao erro, e muitas pessoas que estão na operação da mentira têm pregado mentira e têm passado como verdade. Está na hora de nós acordarmos e despertarmos desse sono da insolência e buscarmos em Deus a verdadeira verdade em Cristo Jesus para desmascararmos os falsos profetas, os falsos mestres e os falsos líderes e falsos pregadores. Somente através das Escrituras nós poderemos conhecer de fato quem são os falsos. Somente através das Escrituras. Jesus só combateu o falso com a Escritura. Jesus combateu Satanás no deserto com a Escritura. Então é somente com as Escrituras nós seremos libertos do que está falso no nosso meio. Amém? Ezequiel, a irmã Miriam está aí. Manda um abraço para a irmã Miriam. Deus abençoe, irmã Miriam. Estamos orando pela sua vida. Josiel, de Aracruz, Deus abençoe. O Wilson, ou o Edson Miranda, meu parente aí, Deus abençoe. Sidneia Pessotti, Deus abençoe. Isaac Barreto, Deus abençoe, em nome de Jesus. Meus queridos, muito obrigado pela participação de todos. Nos ajude a compartilhar essa transmissão, querido. Se os irmãos tiverem condição de se inscrever no meu canal, @Rodrigo9694, canal do YouTube, eu tenho desejo de fazer as transmissões por lá.
Entendeu? Então, os irmãos me ajudem a adquirir um número de inscritos suficiente para poder fazer a transmissão ao vivo. Eu preciso aproximadamente de 22 pessoas para poder fazer a transmissão ao vivo. Amém? A irmã Rodrigo, Miriam, não, mas Deus abençoe, irmã Miriam. Pode falar isso aqui. outra coisa também, a gente nossa intenção, irmãos, é fazer essa live também no TikTok, tá? O TikTok TikTok também, hoje, ele tem uma visibilidade, muito acredito, maior. tá? E muito maior até que no Instagram. E só que a gente não sabe as políticas de lá para fazer live. Eu mesmo não sei. Essa live que a gente faz aqui, ele na casa dele ou na minha. Se alguém puder nos orientar, esse pedido é sincero e verdadeiro, tá? Eu não sei o que o Rodrigo também não sabe também. Não sei não. Se alguém puder Tecnologia nos ajudar não. nesse ponto, né? Como fazer live no TikTok, nos ajude. Se tem número de inscritos, se não tem, porque a gente não, eu realmente não tenho esse conhecimento, porque a gente quer também fazer pelo TikTok, porque a gente acredita que lá a visibilidade não é muito maior. Não que a gente queira, né, irmãos? Uma fama, não é isso. A gente acredita que lá também conseguimos alcançar muitas pessoas, né? Porque eu posso abrir a live aqui pelo meu TikTok, por exemplo, no Instagram do Rodrigo ao mesmo tempo, né? E fazer essas transmissões simultâneas, tá? Então, quem puder nos ajudar, de alguma maneira, nos orientando, estamos à disposição, tá bom? Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Ezequiel vai estar orando aí, em nome de Jesus. Ezequiel, nessa aqui eu peço oração para a irmã Larissa, a neta da irmã Ana Lúcia, uma ex-vizinha minha lá no bairro onde eu morava, e a neta dela está precisando de oração, está internada e precisa de um milagre de Deus. Também rola oração pela nossa missionária Miriam. Deus sabe o que ela está precisando ali, que você possa estar orando por ela ali, para Deus estar podendo abençoá-la, intervir, agir com a sua mão poderosa, dando graça. Amém? Amém? Vamos orar? Larissa e irmã Miriam, né? Isso. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez queremos te Amém. agradecer, mais uma semana, mais uma lição. Eu te louvo, Senhor, pela vida do Rodrigo, pelos nossos amigos que não estão no momento podendo entrar conosco, mas são amigos que fazem parte desse projeto também, o Edvan, o Carlos Daniel, o Edinho, o pastor Tiago, o Edilson, toda essa equipe que eu possa abençoar. Abençoa também a Larissa, essa jovem, essa mulher. O Senhor sabe a necessidade, o Senhor sabe o porquê desse pedido de oração, contempla e vem abençoar essa vida. Abençoa também a irmã Miriam, a sua família, a sua casa, seu ministério. Que o Senhor possa estar usando a tua filha para edificar outras vidas, para curar outras vidas, que a tua família e a sua casa seja abençoada pelo Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu. Abençoa todos aqueles que acompanharam, aqueles que estarão vendo essa live gravada, que o Senhor possa nos abençoar e nos dar força para continuar não só pregando, mas vivendo essa palavra que nos liberta. Muito obrigado. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, Deus abençoe a vida de cada um. Meu muito obrigado em nome de Jesus. Um ótimo domingo e uma excelente escola bíblica dominical. Não falte na sua escola bíblica dominical. Amém? Deus abençoe, Ezequiel. Deus abençoe. Obrigado, hein? Paz do Senhor. Paz do Senhor para todos.